Em primeiro lugar, nós vamos socorrer-nos da primeira obra espírita. E toda a gente, acredito que aqui está, lembra-se qual é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Qual é? Que é Deus. Muito bem. E já agora, qual é a última? Estamos todos num processo de aprendizagem, não é verdade? Então, nós vamos colocar aqui a última questão. E a última questão, colocada por Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, é exatamente esta. O reino do bem poderá um dia realizar-se na Terra? Esta é uma pergunta com um quilate enorme, uma importância extraordinária, para que nós possamos entender e compreender o mecanismo da vida, da evolução, do planeta. O que é que os espíritos nos trazem a respeito sobre isto? Em relação à Terra, em relação a esta escola educandário onde nós nos encontramos. Então, os benfeitores espirituais vão dizer o seguinte: o bem reinará na Terra quando entre os espíritos que a vêm habitar os bons superarem os maus. Então eles farão reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. Então nós temos aqui, na verdade, um pensamento muito importante. Eles dizem que o bem irá reinar na Terra quando os bons superarem os maus. E dizem mais. Dizem que a transformação da humanidade foi predita e chegais a esse momento em que todos os homens progressistas se estão apressando. Ela realizar-se-á pela encarnação de espíritos melhores que constituirão sobre a Terra uma nova geração. Então os benfeitores vão dizer-nos que esta ideia em relação ao processo de mudança, de evolução, de transformação do planeta, eles dizem que nós vivemos esse momento, não é? E dizem que tudo isso acontecerá na medida em que a encarnação dos espíritos melhores se vão reencarnando e que vão alijando do planeta os espíritos mais rebeldes ou mais empedernidos no mal. E eles continuam a dizer-nos: então os espíritos dos maus, que a morte ceifa diariamente, e todos os que tentem deter a marcha das coisas serão excluídos, porque estariam deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Então é bastante importante aqui este pensamento. Eles vão dizer-nos que, na verdade, todos aqueles que tentam deter a marcha do bem, esses, mais tarde ou mais cedo, serão excluídos. Gostaríamos aqui de informar que o negrito que nós aqui colocamos é da nossa responsabilidade, apenas para nós destacarmos, não é, aquela ideia, aquele pensamento. Dizem os benfeitores: irão esses espíritos que serão excluídos para mundos novos, menos adiantados, cumprir missões penosas, nas quais poderão trabalhar pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão para o adiantamento dos seus irmãos ainda mais atrasados. Não vedes na sua exclusão da terra transformada a sublime figura do paraíso perdido? É ou não verdade? Sem dúvida que sim. E eles ainda nos dizem, reparem que a resposta que é dada aqui a esta pergunta é do Espírito São Luís, o responsável pela atividade mediúnica na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele vai continuar a dizer-nos: vós todos, homens de fé e de boa vontade,
Trabalhai, portanto, com zelo e coragem na grande obra da regeneração, porque colhereis centuplicado o grão que tiverdes semeado. Infelizes dos que fecham os olhos à luz, pois preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Então nós vemos aqui o quê? Que todos aqueles que serão excluídos da terra porque não têm a vibração para aqui poderem continuar, não é? Eles, mais tarde ou mais cedo, retornarão ao planeta de onde saíram. E o benfeitor aqui também nos estimula a trabalhar, não é? De uma forma com perseverança, com coragem, com bom ânimo. Nós que já somos beneficiados pela luz do conhecimento da doutrina, os Espíritos já nos adiantam esse futuro. Quer o futuro próximo, quer um futuro distante. Para que nós não percamos a nossa fé. Para que nós possamos ter, digamos assim, esse conhecimento que nos traz essa fé racional e essa segurança. Então, os benfeitores vão dizer que é importante nós semearmos, para que mais tarde nós possamos colher centuplicado o grão que tivermos semeado. E, estimados, ainda o benfeitor nos diz: infelizes os que colocam todas as suas alegrias nos bens deste mundo, pois sofrerão mais privações do que os gozos que desfrutaram. E a doutrina aqui já nos ajuda a perceber que a razão principal pela qual nós estamos na Terra é evoluir espiritualmente. É por isso que nós estamos encarnados. Aproveitar a bendita oportunidade, a bendita experiência que os bons espíritos nos concedem e que Jesus, nosso Mestre, sabe de cada um de nós, para que realmente possamos fazer o maior aproveitamento possível da experiência no corpo. Infelizes, sobretudo, os egoístas, porque não encontrarão ninguém para os ajudar a carregar o fardo das suas misérias. Então, aqui nesta resposta, na pergunta e na resposta, nós vamos ver, digamos, esta visão adiantada que os espíritos superiores nos trazem. Para que nós possamos levantar a nossa cabeça, para que nós consigamos perceber que a Terra caminhará nesse processo, naturalmente, de evolução para o qual está destinada. E nós gostaríamos aqui também de trazer um outro pensamento do Espírito Arago, que lá está no livro da Gênese, a última obra da codificação espírita, em que ele nos diz, quando se diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra se deve elevar na hierarquia dos mundos, não vedes nessas palavras nada de místico, mas ao contrário, o cumprimento de uma das grandes leis inevitáveis do universo. Portanto, quando nós sabemos, não é, e ouvimos por parte dos espíritos que são chegados os tempos, não é mais aproximam-se os tempos. Isso era o que eles diziam antes. Hoje eles afirmam, são chegados os tempos. E desse ponto de vista, não há nada de místico aqui, porque a Terra passa efetivamente por esse período de transição. Não é uma transiçãozinha pequena, é uma transição, isto faz parte dos ciclos evolutivos do planeta. E é tudo baseado na lei de Deus, na lei natural. E não é naturalmente só a Terra que está submetida a essa lei de evolução. Da mesma forma que nós progredimos individualmente e coletivamente, também existe uma hierarquia dos mundos. É verdade? De mundos, neste caso, de provas e expiações, para mundos regeneradores. E a Terra alcançará, sem dúvida, esse estágio.
Então, nada de surpreendente, porque estas grandes transições não acontecem apenas no planeta Terra. Acontecem em todos os orbes do universo. Todos os orbes do universo estão submetidos a essas transições, de mundos de provas e expiações para mundos regeneradores, ou de mundos primitivos para mundos de provas e expiações, ou de mundos regeneradores para mundos superiores, e por aí fora. Então é um ciclo da vida natural. E a Terra atravessa efetivamente esse ciclo. Então o benfeitor vai aqui informar-nos que é apenas o cumprimento de uma lei inexorável ou inevitável do universo. Lei de Deus, naturalmente, ao qual todos nós estamos submetidos. E a doutrina vem em nosso socorro para que o Espiritismo é um autêntico GPS, não é? Porque nos orienta, porque nos direciona, porque nos traz alertas, porque nos traz avisos sobre a nossa caminhada individual e da humanidade em si, porque nos adianta essa visão extraordinária da vida futura. Então, este espírito, agora o espírito Erasto, já ouviu falar de Erasto? Discípulo de Paulo de Tarso, não é? Lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, obra de Kardec, ele, na mensagem Missão dos Espíritas, vai dizer: sim, as revoluções morais e filosóficas vão eclodir em todos os pontos do globo. Aproxima-se a hora em que a luz divina brilhará sobre os dois mundos. O mundo físico, não é? O mundo da matéria, grosseira, onde nós vivemos, e as dimensões espirituais. Neste caso, aquelas que estão agregadas à Terra. Então, eles já nos adiantavam ao tempo de Kardec essa informação. Ele aqui diz que essas revoluções vão eclodir. E nós vivemos isso, a cada passo. Então, o Espírito Erasto traz-nos, sem dúvida, essa visão. E no livro da Gênese, os milagres e as perdições segundo o Espiritismo, como sabemos, o espírito do Dr. Barry, Allan Kardec, numa comunicação que ele dá, ele informa: a humanidade terrestre, tendo chegado a um desses períodos de crescimento, está em cheio há quase um século no trabalho da sua transformação. Pelo que a vemos agitar-se de todos os lados, presa de uma espécie de febre e como que impelida por invisível força. Que força é essa? É a força da lei soberana, da lei divina, lei natural, que nos governa a todos. Todos nós estamos submetidos a essa força, não é? A essa lei de evolução. E o benfeitor vai informar-nos aqui uma coisa interessante. É que este período, esta época da transição não começou agora. Ele vai dizer, inclusivamente, ao tempo de Kardec, que ela iniciou-se um século antes. Portanto, nós estamos a falar em meados do século XVIII, certo? Todas essas revoluções, tudo aquilo que aconteceu na face da Terra, tudo isso faz parte de um programa que o mundo espiritual tem delineado, mundo espiritual superior, para que realmente nós, enquanto humanidade terrena, possamos evoluir. Não só a terrena, porque as sociedades espirituais, nas dimensões espirituais, também evoluem, naturalmente. Então, o Dr. Barry aqui traz-nos aqui essa informação e ele continua por dizer: assim continuará até que se haja outra vez estabilizado em novas bases.
Quem a observar então, achá-la-á muito mudada nos seus costumes, no seu caráter, nas suas leis, nas suas crenças, numa palavra, em todo o seu estado social. Se nós compararmos a atualidade com aquilo que acontecia há 100 anos, há ou não diferenças? E de que maneira? E se nós fizermos uma comparação com aquilo que acontecia há 200 anos? Ainda mais, não é? Então o benfeitor aqui vai dizer-nos que isso é absolutamente natural. Então, se nós falamos dessa transição iniciada um século antes do advento da doutrina espírita, aqui nós vamos tentar perceber mais ou menos qual é a durabilidade dessa transição. Ok? E vamos socorrer-nos de Chico Xavier. Há um livro chamado Plantão de Respostas. E que nessa obra, não é, que é o resultado do programa televisivo do Pinga Fogo, já ouviram falar? Em 1971 houve 2 programas desses na TV Tupi, onde teve a maior audiência de sempre televisiva no Brasil. Um foi em junho e outro foi uns 2 dias ou 3 antes do Natal desse mesmo ano. Nesse segundo programa, há uma pergunta feita a Chico Xavier. E ele, naturalmente, inspirado por Emmanuel, perante a pergunta: o que é que a doutrina pode dizer a respeito do fim dos tempos? Isto é, como é que ocorrerá essa transformação do planeta em planeta de provas e expiações para o de regeneração? Então, Chico Xavier vai dizer-nos, através da busca da espiritualização, superação das dores e construção de uma nova sociedade. A humanidade caminha para a regeneração das consciências. E Emmanuel aqui, não é, inspirando Chico Xavier, vai dizer-nos: Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Portanto, em meados deste século. É muito interessante nós verificarmos isso. Obviamente que tudo também aqui, neste caso, dependerá do uso do livre-arbítrio que nós fizemos, no aproveitamento das oportunidades que a espiritualidade nos traz. E não vamos pensar aqui que é o ano 2057, como agora já somos um mundo regenerado, é só almas boas aqui. O que é que seria de nós? Não é? Seríamos excluídos também? Iríamos para mundos inferiores? Assim? Só habitarão a partir desse... Não é isso. Nós temos que ler o espírito da informação e da mensagem e não nos situarmos forçosamente na letra. Então, os benfeitores dizem-nos efetivamente que para alcançar, para continuar, não é, a beneficiar da encarnação na Terra, é importante que a gente faça o nosso trabalho. A gente não deve deixar para a próxima encarnação o que devemos fazer nesta. Devemos fazer o maior aproveitamento das oportunidades e das experiências que nos são concedidas, queridos amigos. Aproveitar a experiência na carne. Apesar de nós sabermos que a reencarnação é uma lei inexorável do universo, sobre o qual todos nós estamos submetidos, é importante nós percebermos que nós temos que cumprir com as nossas tarefas. Aqui, agora, porque até ao final dos nossos tempos terrenos, na vida, no corpo, na carne, é tempo útil de trabalho. Não esperemos o facto para desencarnarmos e depois esperar uma nova encarnação para, digamos assim, continuarmos a nossa linha de evolução. Só que a gente não sabe onde é que vai fazê-la. Não é? Nós temos que fazer o aproveitamento máximo dessas oportunidades. No campo individual, no campo familiar, no campo social, para o qual nós todos somos convocados.
para que possamos continuar a merecer a confiança dos bons espíritos, não é? Apesar das nossas imperfeições, que são bastantes, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade tola, porque é isso que nos atrasa evolutivamente. É importante que nós possamos agarrar a oportunidade do conhecimento da doutrina dos espíritos, porque essa oportunidade nos vai abrir as portas no entendimento da vida, de percebermos quem somos, de onde vimos e o que é que nos será lícito esperar mais à frente. Então nós temos que nos situar, não percamos o nosso foco. Muitas das vezes nós nos deixamos envolver e às vezes isso pode desviar-nos da nossa rota. Sabemos que existem muitas influências que nos tentam às vezes desviar desse caminho. Então precisamos dessa vigilância e precisamos de orar para que realmente possamos tirar o melhor partido da experiência corporal. E não esqueçamos que os benfeitores espirituais investiram muito para a nossa presente encarnação. Então nós temos que agradecer a bênção da vida, agradecer a oportunidade que nos é dada e fazermos o nosso melhor. Aquilo que está ao nosso alcance. Sabemos que não é fácil no mundo onde nós vivemos, mas com a luz do conhecimento que a doutrina dos espíritos nos traz, isso será uma visão que já nos esclarece e ao mesmo tempo também nos consola, também nos conforta. Então, nós percebemos aqui na mensagem de Chico Xavier, não é? Inspirado pelo benfeitor, que, digamos assim, que durante quanto tempo aproximado é que será essa transição? Cabe a cada um longa e árdua tarefa de ascensão, trabalho e amor ao próximo com Jesus. Este é o caminho. É o caminho. Nosso trabalho com Jesus. E já agora, apresentamos aqui um pequeno cronograma só para nós percebermos. Então, quando nós falamos dessa chamada transição planetária, os benfeitores espirituais mostram-nos aqui um período aproximado de 3 séculos. Okay? E ainda, amigos, o benfeitor espiritual Erasto vai dizer-nos: arme-se de decisão e coragem a vossa falange. Mãos à obra, o arado está pronto, a terra preparada, arai. O que é que os benfeitores espirituais nos estão a querer dizer com isto? É dirigida a quem? A cada um de nós. A cada um de nós. É preciso decidirmos, é preciso tomarmos da enxada e da charrua evangélicas. Esse deve ser o ponto de confluência de todos nós. Porque todas as verdades se encontram no cristianismo, como dizem os benfeitores espirituais. Os erros que nós encontramos são de origem humana. Então é o convite para nós ararmos. A terra está preparada. Que terra é esta? É terra do coração. Precisamos de arar. Aonde? Dentro de nós. Com as sementes do amor, da paciência, da tolerância, da abnegação e da coragem. Então, ainda o Dr. Barry, lá no livro da Gênese, vai informar-nos. É no período que ora se inicia que o Espiritismo florescerá e dará frutos. Isto foi em meados do século XIX.
Trabalhais, portanto, mais para o futuro do que para o presente. Isto é importante para que nós não percamos a nossa fé nem a nossa esperança. Todo o trabalho que é feito na ajuda a nós mesmos, em semear, em lançar em profusão essas sementes do bem, não só no nosso coração, mas no coração daqueles que estão ao nosso lado, os frutos mais tarde ou mais cedo irão aparecer. Os benfeitores dizem: trabalhais, portanto, mais para o futuro do que para o presente. Era, porém, necessário que esses trabalhos se preparassem antecipadamente, porque eles traçam as sendas da regeneração pela unificação e racionalidade das crenças. Então nós vemos o quê? Vemos aqui aspectos muito importantes, não só do ponto de vista do movimento espírita aqui, mas do ponto de vista mais amplo, não é? Da própria humanidade. Ditosos os que deles aproveitam desse já. Tantas penas se pouparão esses quantos forem os proveitos que deles aufiram. E o benfeitor Emmanuel, através da mediunidade idónea de Francisco Cândido Xavier, vai informar-nos o seguinte no livro A Caminho da Luz. Exatamente, não é, no último capítulo. Conhecem esta obra? Extraordinária, amigos. Porque ela ela mostra-nos o processo de evolução da humanidade, a história da humanidade, à luz do Espiritismo. É como se a Bíblia fosse toda sintetizada nesta obra. Ela começa com a gênese planetária, curiosamente, e termina com a regeneração da humanidade. Então, aqui o benfeitor vai dizer-nos: o século que passa efetuará a divisão das ovelhas do grande rebanho. E essa transição acontece, e essa seleção acontece, meus queridos amigos. Que seleção é essa? É uma seleção natural. De todos aqueles espíritos empedernidos no mal, não tendo condições de continuarem na Terra, serão relegados para mundos menos adiantados, mundos inferiores, onde farão o seu ajuste ao longo dos séculos e auxiliarão com os conhecimentos que carregam consigo o desenvolvimento desses mesmos mundos. Da mesma forma que aconteceu com o planeta Terra, quando, numa fase ainda primitiva, reencarnam na Terra os egípcios, os hebreus, as castas da Índia, os hindus, não é? Para auxiliarem e desenvolverem, não é, a civilização que cá já havia, não é? A raça amarela e a raça negra. E, portanto, quando esses exilados de Capela descem ao plano da Terra, não é? Vêm, sem dúvida, com uma soma de conhecimentos também muito grandes para auxiliarem a Terra a transitar do mundo primitivo para um mundo de provas e expiações. A mesma coisa acontece com a Terra neste momento. Essa seleção vai acontecendo. Não só naqueles que desencarnam e que não têm mais condições de retornar ao plano da carne, mas também no mundo espiritual que está sendo, não é, devastado pela luz. Não é? As dimensões inferiores estão sendo devastadas pela luz. E os espíritos vão sendo naturalmente separados, não é? Onde irão reencarnar em mundos inferiores. E o que é que nós queremos? Queremos continuar na Terra ou queremos ir para um mundo inferior? Claro, se tivermos a oportunidade de continuar na Terra, é um ganho extraordinário. E está em que mãos? Nas nossas, meus queridos amigos. Então o benfeitor aqui
mostra que essa divisão acontece, essa seleção acontece. Uma tempestade de amarguras varrerá toda a terra. Este livro foi psicografado em 1938 e foi editado pela Federação Espírita Brasileira um ano depois. E quando nós aqui abordamos esta tempestade de amarguras, é aquilo que nós vivemos, de guerras, de conflitos, de catástrofes, de epidemias, de fome, de suicídios em massa, não é? E por aí fora. Então, esses são os sinais dos tempos. E nós vivemos, estamos integrados neste processo. Agora, precisamos dessa luz mais alta para que nós não percamos o nosso caminho, o nosso passo. Para que nós não nos desviemos para atalhos da vida. E o benfeitor, aqui, ele diz, depois da treva surgirá uma nova aurora. É verdade. Então, essa aurora já aparece no limiar do planeta, espiritualmente falando. As sombras existem, claro, mas nessa aurora planetária nós já vamos percebendo muitas coisas boas. Nós já vamos vendo o desenvolvimento das ciências, da tecnologia, os cuidados, os institutos, com cuidado inclusivamente da vida animal, com o cuidado dos direitos, não é? Do homem e por aí fora. E isso não acontece por acaso. O processo de aceleração é maior neste momento do que aquilo que era há 100 anos atrás, ou há 200 ainda mais. E o benfeitor continua ainda a dizer-nos: luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. Não nos esqueçamos de Jesus, cuja misericórdia infinita, como sempre, será a claridade imortal da alvorada futura, feita de paz, de fraternidade e de redenção. Então a Terra caminha, não é? Nessa linha evolutiva. E ainda o benfeitor Emmanuel, numa mensagem que nós podemos encontrar no Reformador em janeiro de 1940, ele vai dizer-nos: podemos adiantar ainda que nos planos espirituais mais próximos da Terra se organizam núcleos devotados ao bem e à verdade, sob a égide do Senhor, de maneira a preparar-se a mentalidade evangélica esperada para o milénio futuro, depois da grande ceifa em que o orbe terá de renovar os seus caracteres. Conhecem a parábola do trigo e do joio, né? Com aquelas imagens fortes que lá estão, em que informa que o Senhor deixaria crescer o trigo ao lado do joio, ou vice-versa, se o quiserem, mas que chegaria um momento em que haveria essa separação, não é? Em que esse joio seria atado em molhos e lançado ao fogo. Uma mensagem forte, uma imagem muito forte. Mas nós, à luz do conhecimento da doutrina, entendemos perfeitamente, não é? Com esta informação que os Espíritos nos trazem, o que é que isso efetivamente significa. E aqui o benfeitor Emmanuel vai efetivamente também dizer-nos do trabalho que é feito nos núcleos espirituais do planeta, não é? Que, como ele diz, sob a égide do Senhor, para que se prepare essa mentalidade evangélica e que nós precisamos gradualmente incorporar na nossa vida, penetrar nas lições do Mestre, nas lições de Jesus, porque ele é sem dúvida para nós o caminho da verdade e da vida. Poderíamos perguntar ainda, estimados amigos,
neste final da nossa fala aqui, o seguinte: qual é o nosso contributo para a regeneração da humanidade? Querem ajudar-nos a pensar? De que forma é que nós podemos colaborar para essa regeneração? Só estou ouvindo os pensamentos. Muita presunção. Agora é bom que a gente materialize. De que forma é que nós podemos colaborar, amigos, para essa regeneração da humanidade? Qual é o contributo que nós podemos dar? Não vejamos as coisas demasiadamente distantes em planos muito grandes. Sim? Praticando o bem. Por exemplo. E o que é praticar o bem? Seguir os ensinamentos de Jesus. E seguir os ensinamentos de Jesus será ou não pôr em prática a caridade? E o que é a caridade, segundo Jesus? Como é que Jesus entendia a caridade? Benevolência para com todos, perdão das ofensas, indulgência para com os defeitos alheios. Está lá uma das perguntas no Livro dos Espíritos, assim, muito clara em relação a isso. Sem dúvida, se nós aprendermos a ser benevolentes uns com os outros, com todos, independentemente dos credos, das raças, das etnias, da cor política, desportiva, não é? Essa benevolência para com todos tem que trespassar todas as latitudes do planeta. E não a benevolência apenas para com alguns, ou para com aqueles que nós gostamos. Ser bom é um trabalho, é um projeto muito grande de trabalho interior. Não significa dizer que nós já os sejamos, porque não o somos ainda. Mas, na verdade, é o trabalho, o caminho que resulta do nosso esforço e da nossa dedicação na prática do bem. Aprendermos a amar como Jesus nos ensina, porque Ele é a nossa referência maior. É Ele que nos mostra o caminho. E Jesus é o nosso guia, nosso mestre. É o governador espiritual da Terra, como sabemos. É Ele que nos traz essas lições. Ele não vem falar para os anjos, amigos. Ele vem falar para o coração de cada um de nós, com as nossas dificuldades e as limitações inerentes à nossa condição. É Ele que estende as suas mãos amorosas. E que nós precisamos de o encontrar, de falar com Ele, através da prece, que resulta dessa elevação mental, e de falarmos com Jesus, pedindo-lhe essa força e essa coragem para levarmos a bom termo as nossas lutas, as nossas provações que aqui temos. Então fazer o bem, sem dúvida, que é uma forma de colaborarmos no processo de regeneração. E dessa regeneração com aqueles que estão mais próximos de nós, é verdade? E quem é que está mais próximo de nós? Somos nós mesmos, em primeiro lugar. Esse é o grande trabalho, aqui dentro, em primeiro lugar. Sem querer pedir ou exigir nada dos outros, mas apetrechados com a luz libertadora que o conhecimento do Espiritismo nos traz, que nos mostra a importância de aprendermos a amar, porque é isso que nos evolui, que nos faz evoluir espiritualmente. Temos que largar o nosso passado de sombra
E a oportunidade de podermos conhecer a doutrina é uma bênção, ao qual nós devemos ser muito agradecidos. Agradecidos a Jesus, agradecidos aos amigos espirituais que nos encaminharam, por exemplo, até esta casa, não é? Para aprendermos, para partilharmos, para estudarmos, para amarmos. Então, contribuir para a regeneração da humanidade é fazer esse bem, daquilo que está ao nosso alcance, com os recursos que cada um de nós tem, com as possibilidades de trabalho que cada um de nós carrega consigo mesmo, sem esperar a transformação dos outros. Contribuirmos com a nossa migalha. Se nós dermos a nossa migalha, teremos dado por bem emprego a nossa encarnação. Porque essas migalhas, não é? Juntas, migalha a migalha, produzirão esse processo, farão eclodir, acelerarão o processo do mundo regenerador. E a espiritualidade pede-nos isso. Para nós encerrarmos, amigos, e aqui esta mensagem é dirigida, sem dúvida, a cada um de nós, espíritas. Está lá no livro Obras Póstumas, publicação de 1890. Espíritas, trabalhai sem descanso e agradecei a Deus o ter-vos colocado na vanguarda da nova falange. É um posto de honra que vós mesmos solicitaste. Então, amigos, nenhum de nós está aqui por acaso. Nenhum de nós, não é, está por acaso. Fomos nós que pedimos. Fomos nós que implorámos. Fomos nós que solicitamos aos nossos amigos espirituais a bênção de poder trabalhar. Que Jesus nos ampare e nos abençoe a todos.